Gente, boa tarde. Nós estamos aqui no estúdio do Radar com a professora Lúcia Marina Pulga Ferreira, que é candidata a reitora da Universidade do Estado do Amazonas. É bom, eu quero logo, antes da gente começar a entrevista, dizer que essa não será a nossa única entrevista do processo eleitoral que está ocorrendo na Universidade do Estado do Amazonas, porque as portas do Radar estão abertas para quem vier, para quem quiser falar, tiver o que falar. Aqui realmente se pratica a democracia. A gente pode até não conseguir totalmente, mas se tenta arduamente atingir essa questão democrática. E nós vamos convidar as outras chapas, lembrando que, além da chapa da professora Lúcia Pulga e do candidato a vice-reitor Raimundo de Jesus Teixeira Barradas, tem também a chapa 17, Vamos Vencer o Medo, de Ricardo Cerudo e Carlos Sandro Albuquerque, né? Isso, Carlos Sandro Albuquerque. E a chapa 14, Juntos Rumo à Excelência, do magnífico reitor Cleinaldo Costa e Cleto Leal. Cleinaldo Costa, que já está aí há 4 anos e, pelo jeito, quer ficar mais 4. Nós vamos começar agora, mas antes nós vamos falar algumas informações sobre Lúcia Pulga, que é professora adjunta da Universidade do Estado do Amazonas, lotada na Escola Superior de Ciências Sociais desde 2008. Ela é doutora em antropologia pela Universidade Federal Fluminense. Atua nos cursos de graduação da ESO e no programa de pós-graduação interdisciplinar em ciências humanas. No período de 2015 a 2007, exerceu o cargo de presidente do Sindicato dos Docentes da Universidade do Estado do Amazonas, o SINDI-UEA, e sua gestão foi marcada pela revitalização do movimento na UEA e pelo fortalecimento da instituição, fortalecimento institucional. Ainda na Universidade do Estado do Amazonas, coordenou os cursos de administração 2013 a 2015 e de arqueologia 2014 e 2017 e integra o Comitê Local de Iniciação Científica da ESO desde 2012 e a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação na qualidade de representante docente da área de Ciências Humanas desde janeiro de 2017. Esqueci alguma coisa ou está tudo aqui mesmo? Então, já são muitas informações, porque a nossa atuação na universidade é sempre bastante ampla, bastante completa. Nós temos uma vida há 10 anos dedicada à Universidade do Estado do Amazonas. É o único local em que trabalho e com muito orgulho, porque para mim a universidade ocupa uma posição central na minha vida. Eu organizo o meu dia a partir do meu trabalho. Então, para mim, muito orgulho poder dizer que a UEA é a minha casa, o lugar Passa-se mais tempo até lá do que em outro lugar. Com certeza, mais tempo até, porque mesmo quando nós não estamos na faculdade, sempre temos tarefas a resolver, trabalhos para corrigir, leituras para serem feitas, orientações de alunos, reuniões, todas de atividades pertinentes à universidade. Começando, eu gostaria de saber o seguinte: qual é a universidade sonhada pela tua chapa? Qual o principal sonho dentro dessa universidade que não existe até agora? Olha, esse sonho começa pelo próprio título da chapa, que é o EA Transparente. Nós acreditamos que esta universidade ela tem que ser melhor do que para cumprir o sonho que se carrega de ter uma universidade amazônida e que ajude a nossa região a ter o desenvolvimento que precisa e merece. Nós precisamos, e cada dia precisamos mais, deixar de ser o local onde as pessoas vêm só para colher matérias-primas ou vêm só para se beneficiar do que existe na região e os lucros e os resultados serem gozados em outros lugares e por outras pessoas. Então, a universidade para nós é um ponto muito estratégico para isso, formar pessoas, mas formar para quê? Só para que elas reproduzam o que existe ou elas tenham a capacidade, tanto na capital quanto no interior, de ajudar para que a sociedade amazonense seja melhor?
Mas aí vem a pergunta, né, Anne? Que tipo de universidade nós temos que ter para chegarmos nisso aí? Ou como que a universidade pode cumprir isso aí? Então, precisa ser uma universidade, em primeiro lugar, cada vez mais inclusiva. Inclusiva sobre todos os aspectos, tanto em relação às pessoas portadoras de necessidades especiais, tanto no acolhimento ao aluno, ao servidor, que hoje já tem casos de pessoas que necessitam de um olhar especial. O que você faz realmente para acolher o aluno que é autista, por exemplo? Então, esse aluno, ele precisa do nosso apoio, esse e tantos outros. Então, nós não temos, por exemplo, hoje, um setor que vise o atendimento a essas pessoas. Nós não temos, de verdade, um setor de assistência social, um setor em que você possa ter um atendimento psicológico. A gente sabe que tem situações que são muito difíceis, mas periodicamente nós temos notícias de alunos que se suicidaram. Então, não estou dizendo que A ou B é culpado disso ou daquilo, eu estou dizendo que falta institucionalmente algo que possa ser feito em relação a isso. Que pode avançar, né? Que a gente tem que... Pode não, deve. Que tem que avançar. Então, isso é inclusão. Possibilitar que todas as pessoas possam chegar junto. Uma coisa é entrar na universidade, mas depois que ela entra, o que você faz para que ela tenha condições de seguir adiante? Da mesma maneira, avançar nas discussões relacionadas à comunidade LGBT, né? Todas as questões que hoje estão bombando na sociedade brasileira relacionada à inclusão das pessoas na universidade, como, por exemplo, hoje as discussões sobre banheiros, sobre nome social. Isso é inclusão. É verdade. Isso precisa não apenas estar no papel, mas avançar dentro do cotidiano, né? Nas práticas que precisam ser alteradas. O que mais que a inclusão? Eu tenho uma questão bastante concreta. É a necessidade da criação do cargo de intérprete de Libras, que não existe na universidade. Hoje existem pessoas que são contratadas, mas não existe o cargo e a necessidade de ter concurso público. Nós temos alunos surdos na universidade, nós temos professores surdos. Então, a comunidade surda é uma comunidade aqui no Amazonas que hoje tem pessoas altamente preparadas, que são professores universitários, que estão fazendo mestrado, que estão fazendo doutorado. Então, de que maneira que se pode incluir essas pessoas dentro? Ou seja, elas já estão dentro, mas você precisa ter os meios que a lei prevê. Uma das questões que a lei prevê... Não deixar daquele jeito assim, entendeu? Contrata o magnífico reitor, seja ele qual for, que esteja lá, contrata quando bem quer, decide se demite ou não, não faz a coisa legalmente para que as pessoas, eu não sei se estiver falando alguma besteira, você me corrige, porque você vive esse universo. Eu sou uma curiosa, eu sou daquele tipo que eu fico bisbilhotando, né? Como todo bom caboclo, eu adoro bisbilhotar. Então, eu fico sabendo, assim, que tem um monte de cursos temporários e tudo, que aí beneficia quem são os amigos do rei, entendeu, gente? É aquela coisa assim, a universidade, que deveria ser um local de excelência, onde todas as pessoas... subentende-se que são competentes para estar lá, que têm formação. Não, elas têm que ser escolhidas pelo rei. Porque se elas não forem escolhidas pelo rei, elas vão estar na mão do rei o tempo inteiro. Porque ou ele demite, ele contrata, ele cria curso, ele tira, ele põe. Aquela coisa assim, né? Que a gente já sabe. Eu estou falando de uma maneira simplória. E se eu falei alguma besteira, assim... Não, é realmente uma situação de vulnerabilidade, porque você não tem uma questão permanente em relação aos intérpretes de Libras. Então, tem momentos que tem momentos que não tem. E tem gente que nem entende o que um professor surdo está fazendo na universidade, se ele é surdo, que é um absurdo completo e é uma postura que as leis brasileiras já avançaram há mais de 10 anos. Então, para você ter uma ideia,
todos os cursos de licenciatura são obrigados a terem disciplinas de Libras. E todos os cursos que não são, ou seja, os bacharelados, os outros, deveriam ter como disciplina optativa. Sim, sim. Na prática, só tem nos obrigatórios, porque como optativa nunca tem professor disponível. Porque você não tem esse pensamento de que aquilo é uma coisa fundamental. Né? Aí, Anne, a questão da inclusão. Pensar na inclusão do aluno, mas principalmente da aluna, que é mãe e que tem dificuldade de levar seus estudos adiante, porque muitas vezes não tem com quem deixar os filhos. É claro que a responsabilidade de educar um filho é de pai, mãe, é da família. Mas a gente sabe que a mulher tem muito mais essa carga, né? Sim, sim. A sociedade coloca muito mais. Então, pensar tanto na possibilidade de se fazer parcerias para ter creches que possam, de alguma maneira, prestar um atendimento, mas de uma forma mais imediata, se pensar em coisas que já existem por aí, de formas de solidariedade feminina que podem ser estimuladas, de ter um espaço para a mãe trazer seu filho e, por exemplo, outras alunas ou alunos poderem ficar um pouco, ajudar. Ou seja, são formas de humanizar a universidade. Um filho não é um detalhe na vida de uma pessoa, nem na vida de uma mulher. É uma pessoa fundamental, seja que idade tenha. Né? E olha, por exemplo, eu acho muito importante essa palavra tão linda, desde o dia que eu a ouvi, eu nunca mais esqueci. Comunidade acadêmica, não é isso? Porque comunidade é uma coisa muito mais importante do que universidade. Essa palavra tão pomposa, entendeu? Porque dá ideia de grupo mesmo, dá ideia de união, né? Isso. Ou seja, a ideia de que você tem que cuidar das pessoas, principalmente. Então, pensar em como a universidade pode, e isso não é assistencialismo, é como a universidade, a partir das discussões, dos movimentos sociais, dos movimentos das mulheres, pode encontrar, dentro do que já existe, meios para, de alguma forma, melhorar essa situação desse aluno. Outro dia passou uma matéria na Record, eu não sei se você viu, né, no Domingo Record, sobre a postura de 2 professores em universidade, eu acredito que era São Paulo, não lembro bem, mas a postura de 2 professores e de 2 situações diferentes, um em que o professor, a aluna estava com a criança na sala de aula e ele viu a criança começar a se incomodar, apesar da criança ser sempre muito quietinha. Ele viu a criança se incomodar, ele pegou e continuou dando aula com a criança no colo. Eu ouvi falar dessa situação. Enquanto o outro proibiu a aluna de entrar na sala, já o segundo caso, por causa de uma filha que nem era um bebê. O primeiro era um bebê. Era já maiorzinha e ficava brincando aqui aos pés dela na cadeira que ela estava sentada. Quer dizer, isso mostra que a gente não pode separar a realidade das pessoas, o dia a dia das pessoas, da universidade. Eu acho até que isso nem é salutar. Não, ao contrário, porque a nossa preocupação é com a permanência do aluno para que ele tenha condições de concluir seu curso, se qualificar, ter oportunidade na vida. Então, nós recebemos, sim, muitos alunos que já vêm de uma história de vida sofrida. Então, a universidade tem que ser esse local de acolhimento. Isso não é da noite para o dia. Mas sim, se estimular. Mas está na hora de começar. Se estimular as Agora, formas me de diga uma coisa. Só mais uma coisa em relação à inclusão. Também sim. a questão da permanência do aluno indígena, que tem a possibilidade de ingressar na universidade, mas existe um sério problema relacionado à permanência desse aluno, dele ter condições de se sustentar, de sobreviver, principalmente quando ele vem aqui para a capital. Ou seja, existem estudos mostrando essa dificuldade de permanência, o que significa que pode até o aluno ter a oportunidade de ingressar, mas não tem a condição, muitas vezes, de concluir o curso, ou leva muitos anos para concluir o curso. E onde ele poderia ficar, que era a cidade universitária, que faz anos, eu não sei mais nem quantos anos faz, eu só sei que são mais de 100 milhões que já
Já estão lá não sei aonde, né? Porque tá só assim um alicerce, tudo caindo aos pedaços. O radar mostrou, não sei se vocês viram. Se não viram, é só ir lá na área de pesquisa do radar e colocar cidade universitária. Que aí a gente mostrou como só os cachorrinhos estão vivendo lá. Porque lá não tem condições nenhuma, já tá cheio de goteira, tá desabando os pedaços dos ferros, das estruturas. Era onde podia abrigar, onde o projeto era. Onde se abrigariam os alunos do interior, teria o local, né, para esses alunos ficarem. E nada. E o governo, como o radar também mostrou, pagou quase 5 milhões para a ETAM, entendeu? Em dezembro, sem um tijolo ter sido mudado de lugar, entendeu? Um ferro ter sido mudado de lugar. Mas pagou mais um aditivo, né? Eu não sei onde vai parar isso e essa cidade universitária não existe. É uma cidade fantasma, essa é a verdade. Nós também estivemos fazendo uma visita lá no final do ano e é um quadro bastante decepcionante de ver como que nós temos problemas sérios de infraestrutura na universidade, obras que não estão concluídas ou que não foram entregues. Nós temos a situação em Parintins, nós temos em Tefé, nós temos Tabatinga, nós temos núcleos que estão com as obras paradas no interior. Então, são situações que tornam difícil a defesa de como esse projeto Cidade Universitária foi concebido. Porque, na verdade, se investiu muito dinheiro público e uma parte disso do próprio orçamento da UEA, dinheiro que poderia ter sido investido nas unidades acadêmicas do interior, ou talvez tivesse sido a solução para situações prediais ou construções aqui mesmo na capital. E no final das contas, obras paradas, problemas de infraestrutura, a questão de muitos aluguéis que são necessários, porque a universidade cresce, então se precisa fazer aluguéis para ter os espaços, aluguéis, alguns um tanto quanto salgados. E quando você soma tudo isso e diz, nossa, isso é um absurdo completo da falta de planejamento, de organização, das coisas básicas. E não adianta dizer que ninguém da universidade tem nada com isso. Ou seja, são 5 anos de silêncio em relação a esse assunto. E veja, desde o início dessa obra, a comunidade não foi chamada para discutir cidade universitária. Nunca houve de verdade o envolvimento da comunidade, chamada para reuniões, seja lá o que fosse. Então, isso passa como se fosse uma coisa alheia à vida da universidade. Mas esse dinheiro todo, olha, está fazendo falta. Está fazendo falta nas bibliotecas que não têm livros em condições suficientes. E outra coisa, tem que pagar aluguel porque não utilizou esses milhões para fazer os espaços que deveriam ter sido construídos. Deveriam ter sido feitos. Eu acho o seguinte, você sonha alto, às vezes é bom, mas você não pode ter essa megalomania com dinheiro público. Então, na prática, porque vai ser um projeto bom, vai dar muito resultado, muito bonito, mas na prática são várias gerações, digamos assim, de alunos que vão passando sem colher esses benefícios que esse dinheiro poderia ter dado de uma forma imediata. É o aluno que está principalmente no interior e que não tem internet, ou quando tem uma internet muito precária, que ele não consegue hoje fazer uma pesquisa. Então, ele não tem uma biblioteca que tem uma bibliografia boa e atualizada para fazer sua pesquisa e em quantidade suficiente. Porque você tem um projeto pedagógico de curso que diz que tem que ter tais livros no projeto que deveriam estar dentro da biblioteca. E, além disso, tem que ter uma quantidade proporcional aos alunos que estudam ali. Então, você não consegue cumprir o básico, por exemplo, para a graduação. A internet, que seria uma alternativa, acaba não sendo. Por quê? Eu sei o que é isso, porque minha filha, como você viu lá na minha sala, minha filha se formou em Direito pela Universidade do Estado do Amazonas, que eu assim, tenho o maior orgulho disso, das minhas 2 filhas terem se formado em universidades públicas, uma na Federal em Direito, em dezembro passado, e outra em Direito pela UEA. Mas, graças a Deus, eu pude colocar uma internet boa em casa, para ela baixar algumas coisas, porque tem certos livros que são caríssimos,
não tem condições de uma filha de pobre, entendeu? Comprar o tempo inteiro o livro, todos os livros. Claro. Então a internet é uma ferramenta, e é uma ferramenta utilizada no mundo inteiro. Só aqui que a gente não consegue. Isso. Eu acho que assim, tem que se partir para alguma forma muito mais agressiva para resolver a situação. Eu entendo que o Amazonas é muito grande, tem dificuldades logísticas que são do conhecimento de todo mundo, mas essa questão hoje, você não consegue ter uma biblioteca decente, nem consegue oferecer a internet para que o aluno faça decentemente a sua pesquisa. Então, esse aluno se sente muito desprestigiado, porque ele olha para o da capital e ele acha que o da capital, por exemplo, está melhor que ele. Né? Introduz até uma situação, né, como se tivesse de discriminação. Né? E no final das contas, nós entendemos que aluno é aluno. Não existe aluno A ou B, capital, interior, primeira classe, segunda classe. Todos têm que ter a mesma possibilidade de formação de qualidade, com laboratórios, professora, para as práticas. Uma vez dessa, um amigo meu que é um grande crítico da UEA, mas ao mesmo tempo um grande apoiador também. Ele me disse o seguinte, eu disse, mas isso não é falta de dinheiro, porque tem um negócio de crise? Coisa nenhuma, isso não existe. Afinal, é falta de dinheiro? O reitor pode dizer que houve falta de dinheiro, houve crise ou não? Porque, segundo meu amigo, parece que em 5 anos ele teve mais de 1 bilhão, ou 4 anos, 1 bilhão. Eu não lembro muito bem, então não vou manifestar aqui a minha posição sobre isso, só quando eu tenho um número, porque aqui no Radar a gente faz o seguinte, a gente faz matéria e mostra, parece o povo lá do interior diz, né, mata cobra, mostra o pau. Pois aqui a gente faz isso. Aí eu quero saber, é falta de dinheiro? Olha, se você considerar que em 5 anos, né, desta gestão, porque uma parte como pro tempore e depois eleito, passou pelos cofres da universidade cerca de 1,7 bilhão. Bilhão? 1,7. Não é pouco então, dinheiro. Então, meu amigo não estava errado nem mentindo. Então, e se somar o que está previsto esse ano, dá mais de 2 bilhões. Né? Então, o que nós consideramos é que existe uma falta de planejamento, uma falta de prioridades. Porque, olha só, Anne, como é que você cria um curso e depois você não paga o professor que deu aula no curso? Você dá o curso Acontece fiado. Isso? Sim, tem cursos que estão neste momento sendo ministrados, como é o caso do curso de Letras Mediado, que é para 35 municípios, e que os professores já ministraram várias disciplinas, porque recebe por disciplina, nesse caso, estão sem receber. Existem cursos em que os alunos já colaram grau e o professor não recebeu o pagamento da disciplina que ministrou. Tem mais de 80 professores só da UEA nesta condição no momento. Então, eu enxergo isso como uma falta, sim, de planejar. Por quê? Porque você não pode criar uma coisa e depois dizer, não é agora, não dá para pagar, e aí ficar postergando. Sabe o que acontece? Eu não gosto de fazer essas coisas não, sabe? Mas eu tenho um bicho, um comichão aqui no peito, que nem meus irmãos caboclos falam no interior, comichão, que não deixa eu passar. Eu ficar sem falar, entendeu? Certas coisas. Olha, por exemplo, ontem me passaram uma convocação do magnífico reitor, doutor Cleinaldo Costa. Convida todos os professores da ESA, de onde ele é, porque... Escola de Saúde. Da Escola de Saúde, né? Olha só, coincidência, né? Aí bota uma interrogação depois da coincidência. Para participarem de uma roda de conversa sobre o processo eleitoral. Vocês sabem onde, gente? Hotel Intercity, entendeu? Quem está pagando o hotel, entendeu? Nós, do nosso bolso, porque será que o reitor tem dinheiro para pagar o hotel? Então, tá aí a má administração e o uso do equipamento público, do dinheiro público para benefício próprio. Entendeu? Eu não tenho nada pessoal contra o magnífico reitor. E se fosse ele outro reitor qualquer, outra pessoa qualquer, eu falaria que está errado da mesma maneira. E eu quero já avisar que o Radar estará lá na reunião. Não foi convidado pelo magnífico reitor, mas a gente faz questão de ser penetra nesse caso.
E quero saber com o hotel quem foi que pagou, porque afinal de contas somos nós todos, amazonenses, que pagamos pela UEA, né? Pode continuar, Sim. professora. Então, assim, essas questões que afetam diretamente a vida do aluno, elas precisam ser encaradas de frente. Encaradas. Aí vem a questão até da temática da nossa chapa, o EA transparente. Vejam vocês, a ideia de transparência, ela tem a ver com a ideia de que isto deve acontecer ou ser realizado em qualquer espaço público, em qualquer instituição pública. Não é uma coisa só da nossa universidade. Sim, Nós sim. vivemos numa sociedade que está cobrando isso o tempo todo das instituições. No nosso caso, nós consideramos que há uma ausência dessa transparência e um elemento que exemplifica essa questão é, por exemplo, o fato de que o Conselho Curador da Universidade, que está previsto no Estatuto da Universidade, que é de 2001, Já ia perguntar não sobre teve isso. uma única reunião em 5 anos, não teve nenhuma reunião. Este conselho é responsável pela aprovação de balancetes, balanços anuais, ele também deveria aprovar um plano diretor anual, ou seja, é uma instância que favorece a transparência e a fiscalização do que acontece na universidade. Então, o ano passado, quando foi dito que a universidade poderia terminar o ano de portas fechadas, sem ter recursos, o que aconteceu? Se chamou o Conselho Curador para se discutir esse assunto, se pautou no Conselho Universitário esse tema, se fez reunião nas câmaras de assessoramento ao Conselho Universitário, nada disso foi feito. Fica-se só com a palavra do reitor. Ai, tem pouco recurso. Pode fechar. Eu entendo que problemas existem, mas a universidade, ela tem entre os princípios que a regem justamente ser uma instituição em que a democracia pode e deve existir. Mas é exatamente porque esses problemas existem é que eles deveriam ser mostrados. Com certeza. Não é? Que aí, quem sabe, toda a população não pudesse ajudar a Universidade do Amazonas. Sim. Todo mundo não se engajasse numa luta só. Sim, e um problema desse tipo é o tipo da coisa que tem que ganhar não apenas a universidade, mas sair dos muros da instituição, porque é do interesse coletivo que a universidade esteja bem e muito bem, porque você formou sua filha lá, mas vai ter outras pessoas da sua família que podem ter a esperança de entrar na universidade. Sim, e dos né? meus funcionários. Dos funcionários, de todo mundo que está assistindo. Então, a universidade não é de ninguém. Não é do governo, não é do reitor, da reitora, não é do professor. Ela é algo que é de toda a coletividade. É o povo amazonense que está sustentando essa universidade. Então, nada mais justo que se entenda qual é o problema, e problemas sempre podem existir, mas quais são as soluções que devem ser aplicadas? E se o problema existe, vamos botar para todo mundo saber qual é o problema. Sim. Vamos discutir, vamos não ficar em gabinete dizendo que tem problema, mas no final das contas, cadê os resultados? Então, eu acho, Anne, que para a questão da transparência, uma questão bem concreta, que nós entendemos que na nossa gestão, nós vamos fazer um aplicativo que possa disponibilizar numa linguagem simples o que está acontecendo na universidade. Porque hoje, até mesmo entrar no site da instituição é uma coisa confusa para você chegar às informações. Às vezes você busca, põe lá, né, onde tem aquela lupinha, que é uma informação, não consegue. A lupa está embaçada, não cheguei nada. É mais fácil, às vezes, dependendo, pesquisar pelo Google diretamente do que na página. Então, vamos lá, um aplicativo. A maioria das matérias feitas no Radar foi pelo Google, pelo Diário Oficial, por todo lugar, menos pelo site da instituição. Então, que se possa colocar lá os atos da universidade, as atas dos conselhos, das câmaras, que nem sempre estão disponíveis para qualquer um consultar. Documentação básica do que está sendo decidido, da vida cotidiana na universidade e dos gastos, das obras, como é que estão as obras. Ou seja, quantos % está aquela obra, quem é a empresa que está fazendo, quem é o engenheiro responsável, se a obra está parada, qual o motivo de estar parada. Não é vergonha
ter que parar por algum motivo. Sim. Vergonha não ter explicação sobre o porquê que uma determinada coisa está acontecendo. Ou porque alugou por mais de 1 milhão um lugar para os alunos quando tem prédio próprio. Quem sabe, por que não responde? Por que esse dinheiro não poderia ser investido numa reforma, já que disse que o prédio próprio tem problema? Aí passa para um prédio alugado, onde as condições talvez sejam piores, porque chover em elevador, eu nunca vi isso na minha vida, entendeu? E chove no elevador, né? Né, magnífico? É o seguinte, querida, outra coisa. Você falou sobre o Conselho Universitário. Para a gente terminar aqui, para a gente não se alongar muito, era uma coisa que eu já estava pensando em lhe perguntar, porque eu sei que está havendo um problema, uma querela criada pela reitoria sobre a questão de uma reunião que houve em dezembro passado e que essas reuniões são gravadas, ou essa foi gravada, não sei bem se são sempre gravadas ou se essa foi gravada. Só sei que, apesar do pedido do deputado Luiz Castro, apesar do pedido do deputado Alessandra Campelo, apesar do pedido das duas outras chapas, que são as chapas de oposição ao reitor, ele passou o tempo inteiro, através de sua procuradoria, porque da universidade aqui não é, porque só dá parecer quando o reitor quer e sobre o que o reitor quer. A procuradoria tem se negado interminantemente a liberar essa gravação. E agora o reitor acaba de convocar uma reunião extraordinária, quer dizer, ele é candidato, ele convoca, não sei mais nem, maninho, se existe lei eleitoral, passou longe daí. Aí ele convocou uma reunião extraordinária para segunda-feira para discutir se essa gravação ou se essa ata, eu nunca vi uma ata, a não ser pública, gente, pelo amor de Deus, se essa ata está sob sigilo. Tenta me esclarecer essa questiúncula que eu não estou entendendo. Tá, eu acho que a questão, ela é assim, um pouquinho mais ampla, porque ela envolve todo este processo eleitoral que nós estamos vivendo. O processo de escolha do reitor ou da reitora da universidade, para mim, deveria ser o ápice da ideia de democracia na universidade. Um sonho acalentado por muita gente durante muitos anos, que é de você não ter um dirigente nomeado pelo governador e sim a comunidade poder escolher. Então isso avançou com eleições para coordenação, para a direção e, enfim, para a reitoria da universidade. Para nós é um grande avanço, uma grande conquista. Mas essa conquista, ela tem que ser tratada de um modo muito respeitoso. Ou seja, que você tenha regras que são claras e que permitam que os candidatos possam competir em condições justas e de igualdade. Lembrando que os candidatos são professores, são pessoas assalariadas, que trabalham todos os dias na universidade. Não deveriam ser, nem parecer, com essa imagem que se tem por aí dos políticos profissionais. Exatamente. Então, eu sou uma professora. A minha vida gira em torno da carreira que eu tenho na universidade enquanto profissional. Isto é a minha principal função, é o que eu faço na universidade. Então, neste momento, o principal deveria ser o debate saudável de ideias para que a comunidade, a partir das propostas apresentadas, escolhesse em quem vai votar. Mas nós ficamos agora diante de uma situação que não se parece nada com isso, Anne. Por quê? Porque no dia 19 de fevereiro, foi publicado um decreto alterando a fórmula eleitoral, ou seja, a fórmula de cálculo da eleição, e modificando radicalmente, até invertendo o peso que o aluno tem dentro do processo eleitoral, modificando o poder de decisão do aluno, ou seja, o aluno que na outra fórmula, dependendo da quantidade de votantes, poderia até chegar a determinar o resultado, foi retirado tudo isso dentro dessa outra fórmula. Esse é o ponto da discussão, dia 19 de fevereiro. A partir daí foi chamada a comissão eleitoral, se lançou o edital e as correrias, eleição dia 11. Certo. 40 dias, né? Praticamente, entre uma coisa e outra. E era para ter sido assim, assodadamente, na correria? Não tem motivo nenhum para isso. Olha, teve uma eleição agora em fevereiro para a direção,
O edital saiu 75 dias antes do pleito. Aí o de reitor é feito em cima da hora. Não é um motivo. Então, uma mudança de fórmula que foi encaminhada para a Casa Civil pela reitoria no dia 7 de fevereiro de 2018. Quando nós lemos o decreto, diz lá, proposta oriunda da reitoria da UEA, processo número X. Quando você lê o decreto de 2014, lá diz, proposta oriunda do Conselho Universitário, que fez a proposta para existir o decreto de eleição. A alteração e foi... teria que ser do Conselho Universitário. Olha, né? A gente pode dizer que cada uma foi feita de uma maneira, né? Ou seja, uma proposta da reitoria e outra do Conselho. Qual é a situação, então? Que começaram a dizer que foi o Conselho que votou uma sugestão de alteração para a eleição para reitor. Eu posso afirmar que isto não aconteceu naquela reunião. Naquela reunião de dezembro. De dezembro, 4 e 5 de dezembro. Na reunião havia uma situação muito específica de um problema eleitoral, numa eleição para direção, que teve um edital que foi feito errado, com uma fórmula errada, aquele Ctrl+C e Ctrl+Z que não deu certo, né? Ctrl+C, Ctrl+V, não deu certo e saiu errado. Esta matéria está no site. Isso, errar é humano, ok, tem um erro, o erro tem que ser remediado, que foi a anulação da eleição. Então, naquele momento, se entrou com uma proposta também de alteração na fórmula eleitoral e se incluiu lá no meio da reunião do Consuniv um processo e dizia claramente para eleição de diretor, coordenador de qualidade, coordenador de curso. Não falava em nenhum lugar de reitor. Isto não foi discutido naquele conselho universitário. Se estava na cabeça de alguém, não entrou na pauta desta maneira. Vocês estão entendendo. Agora, o que estão dizendo que aconteceu, não aconteceu. Entendeu? Agora sim, para não virar disse-me-disse, eu acho que tem uma forma muito prática de se definir a situação. Que foi aqui vocês fizeram, aqui os parlamentares, os deputados estaduais, Alessandra Capelos Castro, fizeram, que é pedir a gravação. Isso, ou seja, a reunião foi gravada assim com câmeras como as que nós temos aqui. Todo foi gravado. Ou seja, a imagem, não foi gravação de voz. Então, imagem vale mais do que mil palavras. Gente, é tão simples comprovar isso aí, é tão simples comprovar que o Conselho deliberou sobre isso. Eu acho até que esse assunto se estende além do que deveria, justamente porque as gravações que deveriam ter sido disponibilizadas não estão sendo, ao contrário. Vai ter agora uma reunião do Conselho Universitário, que nós questionamos isso, então vai ter uma reunião e aparentemente é a reunião que vai deliberar se essa gravação é sigilosa ou não. Eu não consigo entender. Eu recebi um documento falando 3 vezes a palavra sigilo. Eu não entendo que sigilo pode ter uma reunião do Conselho Universitário. Desculpa, eu acho que a instituição sofre muito maior dano quando existe um questionamento sobre o que ocorreu numa reunião e ainda vai se discutir se libera ou não a informação sobre o que ocorreu na reunião. Isso sim provoca um dano na instituição. Quer dizer que o Conselho Universitário não se reunia nunca, quando se reúne, então não pode saber o que aconteceu, é isso? Não, ele tem normalmente um calendário de reuniões, normalmente se reúne... E essas reuniões são feitas? Sim, as reuniões são feitas e as pessoas que não são membros do Conselho podem assistir à reunião. Tá. Não, elas são abertas? Sim, pode. Não tem voto quem não é conselheiro, mas pode ter voz, ser aberto um momento para ter voz. Nessa reunião no final do ano, não deixaram todo mundo que queria participar, sob a alegação de que tinha muita gente estar dentro da sala, mas muita gente que não era conselheiro esteve dentro da sala e assistiu à reunião. Então, gente, eu acho que é importante sim, olha, vamos anexar a prova. Mais uma vez a transparência. A transparência. Então, o que aconteceu? Um grupo de professores, técnicos e alunos entrou com um processo. E qual é o nome? No pedido de reconsideração que a universidade fez, depois que o juiz
mandou recompor a comissão eleitoral, porque o tamanho dela estava em formato desconforme com a LDB, e mandou dizer que valia a fórmula de 2014, quando a universidade recorreu, ela não apresentou o que seria a prova de que o Conselho falou sobre isso. Porque seria muito simples. O Conselho deliberou sobre isso. Sim, qual seria a prova? Uma ata assinada, primeiro lugar, mas veja, Conselho Universitário tem resolução. A ata tem que ser aprovada na reunião subsequente. Então, não existe uma prova, até o dia de hoje, em forma de ata, de que o Conselho deliberou sobre isso. Além disso, as gravações poderiam, de alguma maneira, ter sido colocadas dentro do processo para comprovar que houve essa discussão desta maneira, como está se alegando, que não houve. Então, gente, o que acontece é que, basicamente, a mudança de fórmula retirou o poder que o voto do aluno tem para decidir qualquer coisa dentro das eleições universitárias, mais concretamente dentro dessa eleição que vai estar prevista para o dia 11 de abril. O aluno é o mais prejudicado, porque se ele estiver satisfeito ou insatisfeito, ele não vai poder expressar isso daí e isso valer, no final das contas, dentro do resultado Agora, vê se da eleição. isso tem lógica. O aluno, que é aquele que vive a universidade, que sonha com a universidade, que tem perspectivas com a universidade, é o aluno que não tem peso praticamente nenhum para escolher quem chefia, quem comanda, quem está à frente da universidade. Se isso tiver lógica, eu não sei mais nem o que acreditar neste mundo. Sem contar, Anne, que nós somos candidatos e nos colocamos dentro do processo eleitoral de uma forma muito crítica, porque nós consideramos que eleições conduzidas desta maneira, de fato, estão tolhendo o direito de escolha da maioria. No final, nós estamos aqui fazendo a crítica, mostrando que a universidade pode ser de outro jeito, mas no final nós estamos num processo que as cartas parecem já um pouco marcadas. Por quê? Porque tem um dono do baralho, que jogou o baralho antes e que também está concorrendo. Então, é difícil nós lutarmos contra isso. Nós somos professores. Então, você vai ver que nós temos dificuldades de ter material de campanha. Porque o material de campanha sai do nosso bolso. Tudo custa alguma coisa. Tudo custa alguma coisa para alguém. E o material de campanha do reitor sai do bolso dele? Alguém pode me dizer? Ou só ele pode me dizer? Olha, Anne, eu acho que essa questão dos financiamentos das campanhas devem ser tratadas diretamente com os candidatos. Mas pode ser... vocês podem ter financiamento. Olha, como é o nome? O decreto, ele não prevê especificamente essa questão relacionada ao financiamento, nem prestação de contas, nem nada disso. Ele só fala que os casos omissos devem ser resolvidos pela legislação pertinente às eleições. Pela lei eleitoral. Né? Então, eu acho que seria muito saudável até que tivesse sido incluído essa ideia do financiamento, como se dá. Sim. Até porque, Anne, veja bem, uma das nossas demandas foi... um funcionário meu aqui chegou e foi lá na minha sala, foi semana passada, e disse o seguinte, que ele passou em frente a 3 cursos da universidade e só tinha cartaz do reitor. Porque nós não temos... E logo na frente da universidade, na frente. E eu queria saber, isso pode? Não, pode sim. A diferença é que vocês não têm cartaz, só ele. É difícil um candidato que tirar dinheiro do seu bolso para pintar a universidade inteira. O EAI está em todo o Amazonas, né? Uhum. Então, assim, a nossa campanha tem algum material que, inclusive, nós vamos, assim, fazer distribuição na próxima semana, mas é uma coisa modesta, porque nós apostamos muito mais nas redes sociais, na conversa, no bate-papo, e nós apostamos e defendemos, quando tivemos reunião com a comissão eleitoral, que o fundamental era o debate. Nós queríamos debate, porque na eleição anterior só teve um debate. Já está tendo, teve 2. O primeiro foi na escola, na ESAT,
na quarta-feira da semana passada. Todos os candidatos foram? Foram. O segundo foi na quinta-feira, em Itacoatiara, mas só 2 chapas compareceram. Eu não sei por que a terceira chapa, que é o 14, não se fez presente, né? Qual é essa chapa 14? É a do reitor. Isso, não sei, não teve nenhuma justificativa. Depois essa situação jurídica embolou e os debates que estavam previstos não aconteceram. E hoje nós tivemos outra reunião com a comissão eleitoral, nós refizemos o calendário, frisando o seguinte: nós queremos debates em todas as unidades da capital e queremos nos centros. Ou seja, vai ter ainda debate na escola de saúde, na escola normal, vai ter debate na ESO, vai ter debate em Parintins, Tefé, Tabatinga. Ou seja, a nossa ideia é que uma campanha na universidade tem que ser pautada no debate de ideias. Sim. E nós queremos e fazemos questão. Então, assim, quando nós formos para a reunião, são 3 chapas, uma delas não queria esse formato, mas nós forçamos a barra mesmo, lógico que tem que insistimos. O importante é o debate, vamos lá para o olho no olho, olhar para a comunidade no auditório e poder dizer as nossas propostas, poder dizer as nossas críticas, poder dizer sobre a universidade que nós podemos, juntos, com uma boa equipe de trabalho, porque não existe gestor que vá fazer tudo sozinho. É lógico. Né? Com uma boa equipe de trabalho, nós possamos melhorar esta universidade. Tá, Anne? Então, essa questão do processo eleitoral tem sido conturbada justamente por isso. Por quê? Porque houve uma mudança de regras eleitorais na véspera e agora a situação está pipocando. As pessoas estão começando a entender o que dizia a fórmula de 2014, o que diz a fórmula de 2018, os alunos estão começando a entender que tem alguma coisa errada. E tanto estão entendendo que eu recebi no meu WhatsApp ontem uma manifestação dos estudantes que dizem que vão lançar um manifesto contra a forma com que a reitoria está comandando, que deveria ser entre aspas, mas não é entre aspas não, é comandando mesmo, esse processo, e está escrito: reitor, o meu futuro, eu decido. Hashtag 0.7 não é democracia. E nós vamos publicar o manifesto dos estudantes, com certeza, e eles já estão convidados para virem aqui falar sobre isso. Afinal de contas, eles são junto com os professores, eles são o coração da universidade. E eu sei que é lugar comum falar isso, mas para mim, que criei 2 filhas, os destinos de uma sociedade e de um Estado passam pela educação e não tem outro caminho mais importante do que a educação. E principalmente pela universidade. A universidade, eu lutei cada dia da minha vida para minhas filhas terem essa chance de ir para a universidade. Você vê um outro ser humano quando sai dali. Né? Um ser humano edificante, crítico, que às vezes é até difícil, sabe? É até difícil de lidar, porque ele conta argumento, ele te responde, mas isso é que movimenta as coisas, é que leva as coisas adiante. A universidade é um espaço muito bonito, um espaço privilegiado para o crescimento pessoal, porque, claro, todo mundo está buscando uma vida profissional, um diploma, mas o crescimento pessoal, o caminho que se toma, e de entender que nós estamos numa universidade pública, que vive de recursos públicos, e que não é uma coisa que seja eterna. E também não pode o aluno ficar dentro dela pensando que seja eterno enquanto dure o meu curso. Ele tem que entender que aquilo tem a ver com a sociedade em que ele vive. Porque olha só, Anne, se você pensar, o que hoje é o UFAM é considerada a universidade mais antiga do Brasil. Sim. Ou seja, pessoas lá na primeira década do século XX pensaram uma instituição universitária e fizeram bonito. Verdade. Mas na década de 40, devido à situação política, econômica, inclusive aquela época da Segunda Guerra Mundial, aquela universidade, aquele sonho, fechou suas portas. Ficou só o curso de Direito
E na década de 30, o André Araújo fundou a Escola de Serviço Social. E aí no Amazonas tinha somente 2 cursos superiores na década de 40. Então, assim, o que parece muito grande, que é eterno, tem que ser cuidado para ser eterno. Sim, sim. Aí na década de 60 é que se teve um movimento de retomada, que inclusive a Escola de Serviço Social do André Araújo foi integrada à universidade. A história da universidade, ela se confunde com a história de um Estado. Sim. Com a história de uma sociedade. Sim, então, essa coisa não é eterna. Ela tem que ser cuidada e bem cuidada todos os dias. Então, a universidade, para realmente atender todo o estado do Amazonas, como é que ela deve ser pensada, planejada? Qual é a universidade que eu quero daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Então, existem na universidade 6 centros. 4 que realmente funcionam como centros, que é Itacoatiara, Parintins, Tefé e Itabatinga. O que é o centro? Ele tem professores concursados, sim, ele tem cursos regulares, que é aquele curso que tem vestibular todo ano. E tem 2 centros que são centro no nome, mas não tem nenhuma dessas características. Então, o que se vai fazer para se criar as condições para que esses centros tenham as condições de serem de verdade centros, né? Isso não é uma resposta pronta. Tem que se fazer um grande estudo para chegar lá e criar essas condições. E os núcleos? Os núcleos sonham em ser centro. O Maitá, eu trabalhei em Maitá na Universidade Federal já há mais de 10 anos, passei 2 anos lá. Então, lá, o que a pessoa que está em Maitá viu? Viu a UFAM disparar, porque com professores, com estrutura, com instalações prediais, e a UEA ficar mais ou menos onde já estava. Então, esse aluno que está lá, ele tem aquele sonho de ter cursos regulares também. O aluno que está em Manacapuru, não apenas o aluno, a sociedade que vive ali e os municípios do entorno. Nós temos a UEA, nós temos cursos, nós temos professores. Lábrea, São Gabriel, todos são municípios que são estratégicos dentro do Amazonas. Então, apesar de serem estratégicos, né, cada um com as suas potencialidades, com as suas vocações, a universidade ainda está atuando de uma maneira muito tímida. E aí a gente poderia dizer, e dinheiro para fazer isso? Está provado agora que existe uma luta política que tem que ser feita em primeiro lugar, porque a universidade não pode depender exclusivamente do polo industrial. Sim, fato, tem que ter outras fontes para o seu financiamento, e eu acho que tem que ter uma forma bem mais agressiva de captação de recursos, seja via apoio ao pesquisador, que ele tenha uma estrutura mínima para captar recurso, porque, Anne, é um inferno. Você pega 10 mil reais para fazer um evento e você tem que prestar conta disso. E se não conseguir prestar conta direito, no final você tem que tirar do seu bolso. Já teve o evento, sim, as pessoas viajaram, tudo deu certo, mas no papel não deu certo por algum motivo. Então, falta ao professor apoio mesmo, de ter pessoas, um setor, que o professor se dirija a esse setor e ele tem um apoio de pessoas especializadas. É assim que se faz em todo canto. Você, sim, não faz ciência sem dinheiro, mas tem que ter as pessoas que vão dar o suporte para o pesquisador, que hoje não tem esse suporte. Falta suporte para o coordenador de curso, realmente para ele ter um direcionamento pedagógico. Falta suporte para o coordenador de pós-graduação, é cada um se virando para o seu lado. Falta o suporte. Falta o suporte mesmo de ter pessoas, por exemplo, essa é uma ideia que eu acho que se aplicaria ao UEA, de ter algum tipo até de representação em Brasília, para saber de que maneira se pode trazer novos recursos para a universidade, para não depender somente de um único lugar, porque atualmente é aquela história, todos os ovinhos estão dentro da mesma cesta. Então, nós precisamos pensar em como sair desse lugar que nós estamos e ir para de um outro patamar. Nós pensamos que é importante valorizar o pesquisador. E valorizar o pesquisador não é ficar dando tapinha no ombro, é criar condições para que ele tenha condições. Para que ele desenvolva um trabalho. Isso, para que ele desenvolva um trabalho
compatível com a qualificação que ele tem. Ser doutor não é só dar um benefício financeiro para aquele que tem aquele título. Botar uma plaquinha com DR em cima da mesa. Também, né? Mas criar condições para que esse professor, que também é pesquisador, isso está na nossa lei. Nossa lei fala de ensino, pesquisa e extensão. Então, nós somos pesquisadores. E como que esse pesquisador vive para fazer pesquisa se ele não consegue nem ter um apoio administrativo para fazer isso? Verdade. É muita coisa, né, Anne? É muita coisa. Olha, e falar em muita coisa, se a gente se estender aqui, vai passar a tarde inteira. Porque esse assunto muito me interessa. Quando se trata de educação, eu sou apaixonada. Porque eu sei o quanto isso é importante na vida da gente. Mas, infelizmente, vamos ter que dar uma parada por aqui. Mas eu espero que Lúcia Pulga, que a mestra, venha aqui em outras oportunidades, seja para falar não só de eleição, mas de outros assuntos da universidade. E o Radar vai sempre estar aberto. E você está com o microfone aberto também para dizer as suas palavras finais, tá bom? E a gente lhe deseja sorte. Olha, Anne, muito obrigada por este espaço. Eu acho que nós temos que trazer para a sociedade tanto as propostas quanto as críticas em relação à universidade, porque a universidade é da sociedade e ela precisa se envolver nesse debate sobre os rumos da instituição. E dizer que nós estamos numa campanha pela reitoria da universidade. A nossa chapa se chama UEA Transparente, número 23. Sou candidata, Lúcia Pulga, juntamente com o professor Raimundo Barradas. E nós estamos nesta disputa porque nós acreditamos que é possível mudar os rumos desta universidade. Nós acreditamos que isso vai ser feito num programa pautado na ética, na moralidade, na transparência. Então, eu acredito que juntos nós temos a capacidade de fazer uma universidade melhor, a universidade dos nossos sonhos. E é exatamente por isso que nós vamos ouvir todos os envolvidos, ou vamos tentar, pelo menos, ouvir todos os envolvidos, que essa porta aqui estará, a porta do nosso estúdio estará aberta para todos se manifestarem, porque a gente também acredita numa universidade onde tenha ética, moral e transparência. Um grande abraço para todo mundo e obrigada.